Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Concursos na Educação. Hoje veremos uma breve introdução sobre os princípios e deveres do Estado em relação à educação. Então veremos na LDB e na Constituição Federal. Existe na Constituição e na LDB 13 princípios. Então, o que está em letra azul aqui são princípios que existem tanto na Constituição Federal quanto na LDB. E o que está em preto existe só na LDB. Então, são 13. Por exemplo, o princípio da igualdade. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É um princípio que ele está tanto na Constituição Federal quanto na LDB. Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, o saber, a cultura, a arte, existe na Constituição e existe na LDB. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, lembrando que o ensino público ele é gratuito só em estabelecimentos oficiais, ou seja, escola pública. O ensino é público, porém, na instituição privada ele é remunerado, ele precisa ser pago. E é um princípio que existe na Constituição Federal e na LDB. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, cada um pode ter sua ideia, pode ser montessoriano, piagetiano, vigotskiano ou outra qualquer. Então, existe esse princípio do pluralismo de ideias, tanto na Constituição quanto na LDB. Valorização profissional existe na Constituição Federal e na LDB. Lembrando que a valorização profissional existe na Constituição Federal e na LDB. A gestão democrática, que está abreviado como GD, existe na Constituição Federal e na LDB. Padrão de qualidade, que a educação precisa ter, na Constituição e na LDB é um princípio. O número 8 é o 8º princípio da Constituição. Piso salarial existe na Constituição Federal. Então, o piso salarial ele não existe como princípio na LDB. Claro, a LDB vai falar depois, lá mais adiante, sobre a valorização profissional, porém, o piso salarial, ele não é um princípio na LDB, ele é um princípio na Constituição Federal. E às vezes as bancas costumam cobrar isso do candidato, para ver se ele sabe, se o piso salarial ele é um princípio da LDB ou é da Constituição Federal. Então, aqui estamos vendo que tudo que está de azul é na Constituição Federal. Tudo que está de preto é na Constituição Federal e na LDB. E o que está de preto é só na LDB. Então, coexistência de instituições públicas e privadas é um princípio que ele existe apenas na LDB. É o 8º princípio da LDB. Porém, ele não existe na Constituição Federal. Na Constituição Federal, o 8º princípio é o piso salarial. O 9º princípio, aqui já de letra preta, porque existe só na LDB, é tolerância. Tolerância e apreço. O 10º princípio é vinculação das práticas educativas com o mercado de trabalho. O 11º, o 11, valorização da experiência extraescolar. Então, aquilo que o aluno aprendeu em casa, na família, na igreja, no sindicato, na associação de moradores, é valorizado e é reconhecido. Respeito à diversidade. Então, na LDB é um princípio. Continuar aprendendo ao longo da vida é um princípio também na LDB. Em seguida, eu vou mostrar os princípios na Constituição e na LDB, na íntegra, cada artigo, porém aqui é uma breve introdução para que tenhamos uma noção. Deveres na Constituição Federal e na LDB. Então, na Constituição Federal, o poder público ele tem 7 deveres para com a educação. E na LDB o poder público tem 10 deveres. Então, aqui eu coloquei junto porque, como é repetido, a educação básica ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. É um dever do poder público ofertar essa educação para essa idade. Então, tanto na Constituição quanto na LDB, isso é uma regra. Número 2, atendimento educacional especializado ou inclusão. É um dever do Estado ofertar esse atendimento. Tanto na Constituição Federal quanto na LDB fala que o poder público tem o dever de ofertar.
3. Ofertar educação infantil a crianças de 5 anos, em creches e pré-escolas. Então, é um dever do poder público, está prescrito na Constituição e na LDB. Oferecer ensino noturno para os que demandarem é um dever do poder público, está previsto na Constituição e na LDB. Programas suplementares de transporte, alimentação, material didático, é um dever do Estado, do poder público. Isso é previsto pela Constituição e pela LDB. Número 7, universalização do ensino médio. Né? É um dever do Estado que está previsto na Constituição Federal, porém ele não está previsto na LDB. Na LDB, o 7º dever é ofertar EJA, educação de jovens e adultos. Então, esses 7 aqui são os primeiros da Constituição e agora vem os da LDB, né, que seria ofertar educação para todos que demandarem, para todos os alunos na idade própria, dever oferecer um padrão mínimo de qualidade. Número 10, residência 4, ofertar para toda criança, no dia em que completar 4 anos de idade, ofertar educação em creche ou pré-escola na escola mais próxima de sua residência. Então não é qualquer escola. Então a criança completou 4 anos, ele tem o direito a uma vaga na escola mais próxima da residência dele. Tá? Não é qualquer uma. Então, aqui deu para termos uma noção. Em seguida, eu vou mostrar todos os princípios e deveres, começando pela Constituição Federal. Então, temos aqui a Constituição Federal, capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. Artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, temos aqui na Constituição Federal dizendo que a educação é direito de todos e dever primeiro do Estado, depois da família. Na LDB, ao contrário, dever primeiro da família e depois do Estado. Então é importante estarmos atentos a essa nomenclatura, porque pode ser cobrado pelas bancas de concurso. E aí o 206, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então tá aí, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Lembrando que na introdução eu coloquei apenas a primeira palavra, a palavra-chave. Então são 8 os princípios na Constituição: pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então está aqui um princípio, o pluralismo e a coexistência que existe, então está tanto na LDB quanto na Constituição Federal. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática do ensino na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Então, está aqui todos os 8 princípios na Constituição Federal, ok? Então, no comecinho do vídeo a gente viu eles resumidos uma palavra para facilitar a memorização. Então, na LDB, continuando, artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Essa lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, temos aqui artigo 1º, a educação, artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado. Notem que na LDB o dever é da família, primeiro e depois do Estado, na Constituição primeiro do Estado. Às vezes a banca cobra isso para ver se o candidato tem esse conhecimento. Inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho.
Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, valorização dos profissionais da educação escolar. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma da lei e na legislação dos sistemas de ensino. Então, a gestão democrática, tanto na educação básica quanto na superior, escola pública ou faculdade pública, tem que ter. Nono, garantia do padrão de qualidade. Décimo, valorização da experiência extraescolar. Então, aquilo que o aluno já sabe de casa é validado, é medido, é certificado. 11º, vinculação entre educação escolar e trabalho e as práticas sociais. 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. 13º, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, relembrando, vimos aí os 13 que existem tanto na Constituição quanto na LDB, estão aqui na sequência, uma palavrinha que é a palavra-chave para lembrarmos um por um. E agora veremos um pouquinho dos deveres na Constituição e na LDB. Artigo 208, o dever do Estado que a educação será efetivado mediante a garantia de, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Os dois primeiros deveres aqui na Constituição Federal. E aqui temos o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dever do Estado, conforme a Constituição preceitua. Um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e ler um por um, que já estão nas palavras-chave. Temos aqui o artigo 4º na LDB. O dever do Estado com a educação pública, escolar pública, será efetivado mediante garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. O segundo, educação infantil gratuita até 5 anos de idade. E aí temos na sequência o terceiro até o 8º dever do Estado, ou do poder público, seja ele municipal, federal ou estadual, com a educação. Temos aí, quem quiser pausar o vídeo e ler um por um. Na sequência, temos aí o 9º dever, padrões mínimos de qualidade. O 10º, vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próximo da sua residência. Toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então aqui foi para que tenhamos uma noção de que tanto a Constituição Federal quanto a LDB define via lei princípios e deveres que o poder público tem. E aí, retomando a nossa introdução, o que eu considero mais importante e fundamental para o candidato que vai prestar um certame na área da educação é saber que a Constituição Federal ela define 8 princípios e a LDB define 13 princípios, os quais a educação precisa ter, ou seja, que o poder público precisa seguir na oferta da educação. Então, o candidato precisa saber diferenciar esses princípios na Constituição Federal e na LDB, e os deveres. São 7 na Constituição Federal e 10 na LDB. É de suma importância que o candidato consiga diferenciar, porque às vezes a banca pode misturar um dever da Constituição Federal com um princípio da Constituição ou da LDB, ou vice-versa. E o que o examinador vai cobrar? Se o candidato sabe quais são os princípios na Constituição Federal, quais são os princípios na LDB, e quais são os deveres na Constituição Federal e quais são os deveres na LDB. E aí, por meio dessa planilhinha, se você semanalmente escrever
esse roteiro, você vai lembrar o que é um princípio e o que é um dever. Apareceu igualdade, liberdade, é princípio. Opa, programas suplementares, é dever. Então, cabe novas leituras, novos aprofundamentos, você pegar ali com calma, avaliar bem e seguir adiante com seus estudos. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.